Boas pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um Viciado Comenta e meus caros amigos, hoje trago-vos aqui um vídeo sobre a nós, pois é, mais um vídeo sobre aqui uma das incumbentes, onde vamos falar sobre melhorias no serviço de internet fixa, nomeadamente no serviço de 1 gigabit, que estão a começar a ser detectadas por alguns clientes e às quais nós vamos aqui dar alguma atenção para tentar perceber quais é que são os fundamentos que levam a nós a dar este passo, se é algo muito inovador, se não é, e acima de tudo, diz-me nos comentários se é algo que faz diferença para ti, porque eu sei que muitos daqueles que me assistem estão também nas operadoras incumbentes e, portanto, interessa-nos muito que não só baixe preço, mas também melhor serviço, como é óbvio. Bom, antes de começarmos o vídeo, vou-vos pedir aquelas coisas que peço sempre: deixa o teu like, subscreve o canal, tens aí o botão de aderir, se quiseres por 99 cêntimos por mês ter acesso a todos os conteúdos de uma forma prioritária. Tens também o nosso site viciado90.pt e passa também no nosso Instagram, que é de Viciado13, onde vais encontrar lá os meus conteúdos e onde eu brevemente vou começar também a fazer alguns conteúdos exclusivos para lá. Bom, meus amigos, então o que é que aconteceu? Hoje eu venho-vos falar aqui um bocadinho sobre a internet. Recentemente fizemos um vídeo a olhar para as propostas de nós no que diz respeito à internet fixa e também às outras operadoras, portanto, a darmos assim uma sneak peek geral de quais é que eram as propostas a nível de preço e serviço. E uma das coisas que eu chamei a atenção foi precisamente para estes perfis, estes dois perfis que são réplicas, basicamente, daquilo que a Digi hoje também faz. São réplicas, salvo seja, porque a Digi é que entrou depois, mas pronto, basicamente habituámos-nos durante muito tempo a ter perfis de serviço de 100 megas, depois 200 megas, depois veio os 500 megas e 1 gigabit era visto como é hoje os 10 gigabits, ok? Depois, todo o mercado meio que se reformulou e hoje em dia assumimos como o padrão 500, 1 gigabit e 10 gigabits. Portanto, ficámos aqui por estes três perfis de serviço. Como eu já vos disse aqui anteriormente, o perfil de 10 gigabits é exagerado face àquilo que é a realidade hoje em dia. Recentemente tivemos uma conversa sobre os 2,5, mas pronto. Portanto, excluindo os 10 gigabits desta conversa, ficamos a nível residencial a olhar para estes dois planos. Só quais é que são as questões? O plano que hoje se democratizou como sendo o plano base, o banal, o que toda a gente tem, com um preço mais ou menos atrativo e inclusive isso depois verifica-se nas diferenças curtas, portanto tu consegues ter entre os 500 e 1 giga 3 euros de diferença, por 3 euros eu prefiro ter 1 giga do que ter 500, a realidade é essa, a poupança dos 3 euros não é assim nada de significativo, mas democratizou-se então o gigabit. Só que qual é a questão? Ao contrário daquilo que acontece, por exemplo, na Digi, e isso foi uma das coisas que a Digi veio trazer ao nosso mercado, as velocidades não eram simétricas. Ou seja, uma coisa é tu teres 1 gigabit espelhado, outra coisa é tu teres 1 giga barra 400 ou outro tipo de perfil de velocidade de uplink. Qual é a questão? Até há uns anos atrás, o upload era altamente negligenciável. Inclusive, se vocês não fossem, alguém quisesse mesmo pesquisar a fundo, ir aos termos e condições e não sei o quê, até era um tipo de serviço, é um tipo de informação. Se vocês fossem falar com um técnico, muitos deles nem sabiam. A velocidade que aparecia aqui era o download e o upload era algo absolutamente descurado. O pessoal estava-se completamente a marimbar para isso. Só que, entretanto, o mundo evoluiu e hoje em dia temos criadores de conteúdos, hoje em dia temos pessoas em home office, hoje em dia temos cada vez mais utilização de serviços em casa, ou seja, qualquer pessoa, hoje em dia, com a informação e com até o desenvolvimento das pessoas a nível tecnológico, o pessoal que tem NAS, que tem servidores em casa, portanto, tornou-se uma banalidade teres um conjunto de câmaras de vigilância na tua casa, teres. Hoje em dia, o upload tem essa importância porque, por exemplo, eu vou-vos dar um exemplo. Aqui há uns anos atrás, se tu quisesses ter, por exemplo, o teu servidor Plex e transmitir vídeos através de lá em 4K, vamos supor, aqui há 4 ou 5 anos atrás, eu com o meu uploadzito da treta que eu tinha na Novo na altura, de mesmo os últimos, o último que foi o melhor que eu tive de 50 megas, pá, aquilo não ia acontecer. Se for com 100 ou com 200 megas, depende do número de utilizadores que tu tiveres na tua rede, já podes ter engasgos. Ou seja, não é só olhar para o download, o upload é também muito relevante. E, portanto, as operadoras, como é o caso da NOS, da Mel e da Vodafone, têm que olhar para esta questão. A Vodafone, em particular, já olhava para esta questão. Inclusive, eu vou aqui aos termos e condições da Vodafone para vocês verem. Portanto, estamos aqui nos termos e condições, o que dá conta dos vários perfis de internet. E vocês aqui veem que o plano de 1 gigabit espelhado já existe há algum tempo. Inclusive, até tem aqui uma explicação mesmo tranquila para se perceber. Portanto, as velocidades da Vodafone é 1 gigabit espelhado e 10 gigabit espelhado nas zonas
que estão sujeitas à elegibilidade de cobertura. Porquê? Porque existe a questão das zonas da fibra rural, onde a velocidade máxima é 1 giga 400. Já vamos lá falar sobre isso mais à frente, nomeadamente aqui nas questões da nós. Mas pronto, a Vodafone já deixa isto claro. A novidade é o quê? A novidade é que de repente a nós acordou e começou, ou neste caso, lançou o seu perfil de 1 gigabit espelhado e já vários utilizadores no fórum do Zwami, por exemplo, deram conta de que de repente passaram a ter 1 gigabit espelhado, mesmo sem isso ter sido contratado, ou seja, as pessoas tinham 1 giga 400 e era o serviço que tinham, e do nada tiveram um desbloqueio da velocidade de upload de 400, que era onde eles estavam, para o perfil de 1 giga espelhado. Isso faz toda a diferença. Inclusive, se vocês vierem aqui aos termos e condições de nós, atualizado dia 13 de março, vocês veem que, sim senhor, já foi então aqui feita a atualização para a criação de um novo perfil de velocidade de internet fixa, nomeadamente o perfil de 1 gigabit espelhado. Isto é relevante. E é relevante porque é a nós a melhorar o seu serviço. Não vamos aqui dizer assim, bom, isto acontece por pressão da Digi. Assim, a Vodafone já tinha este serviço, ok? Portanto, não foi só forçosamente por causa da Digi. Acontece é que a nós só agora é que começou a fazer a olhar para essa questão. E eu acredito muito que cada vez mais a discussão à volta das operadoras de telecomunicações em Portugal vai ganhando tração. Cada vez há mais pessoas interessadas em ouvir falar sobre estes assuntos. Cada vez há mais pessoas a aprender sobre estes assuntos. Eu sou um deles. Cada vez estou mais interessado e cada vez estou a ler mais coisas e a aprender mais coisas. E, portanto, coisas que me eram negligenciáveis aqui há uns anos atrás, hoje em dia eu presto mais atenção a isso e acabo por dar mais valor a isso. E as operadoras percebem essa questão. Percebem que o mercado está cada vez mais dinâmico, percebem que a melhoria das propostas já não se faz só pelo preço, mas também pela qualidade do serviço em questão, porque há um segmento de pessoas também está muito interessado àquilo que tu estás disposto a dar e não somente à questão do preço, apesar de haver muita gente que só está a olhar à questão do preço, mas há quem não esteja. Portanto, a nós é uma das que está a acordar agora para estas necessidades e isto é positivo. Agora, atenção, não existe, e eu vou deixar isto claro, porque é assim, nós muitas vezes fazemos aqui vídeos oficial de documento antes das coisas serem oficiais. E depois isso leva a que depois, na altura da oficialização das coisas, hajam alguns pequenos detalhes que são diferentes. E o pessoal diz assim, então só, isso é pura especulação. É pura especulação. Às vezes nós estamos a analisar com base em fóruns, estamos a analisar com base em experiências e relatos de pessoas. Eu recebo muitas informações, seja por e-mail, seja através de mensagens diretas do pessoal que me dá conta de algumas novidades, que eu sou humano e não tenho 80 braços e 300 olhos, não consigo chegar a tudo ao mesmo tempo. O pessoal vai-me dando essas informações, eu tento sempre ir confirmando as coisas, mas é assim, quando começa a haver 10, 20, 30, 50 relatos iguais, é porque a situação se está a verificar. E isso acontece muitas das vezes mesmo antes das operadoras fazerem o comunicado oficial sobre as coisas. E é o caso. A nós não se pronunciou ainda sobre este tipo de alteração, não mesmo para os clientes afetados que de repente viram os seus uploads aumentados para 1 gigabit, não foram informados disso, simplesmente estavam a fazer speed test e deram conta que passaram a ter essa velocidade. Portanto, estamos aqui no domínio da especulação e tudo, até a uma confirmação oficial, pode ainda ser suscetível de correções. O que é que neste momento se sabe com base nos relatos? Aparentemente há uma que é certa, que é a questão, como diz ali a Vodafone, vocês para terem esta alteração no vosso perfil de velocidade têm de estar numa zona que não seja as chamadas zonas de fibra neutra, nomeadamente os serviços prestados pela DS Telecom e pela Fibra Global. Isto porquê? Porque é óbvio que essas zonas têm limitações técnicas, são as chamadas fibras rurais, neste caso, como a Vodafone as identifica, e portanto vocês têm que estar numa zona coberta por infraestrutura da própria operadora, ou infraestruturas partilhadas, mas que sejam das próprias operadoras. Outra coisa que ainda não se sabe é em relação às tecnologias, seja GPON ou XGS-PON. Ou seja, o que é que acontece aqui? Eu não sou técnico, não vou estar aqui a fazer uma explicação técnica sobre esta questão. Acontece é que nas zonas rurais, ou melhor, nas zonas urbanas de maior densidade populacional, tem vindo a ser feito um investimento nas tecnologias mais recentes, que são as tecnologias XGS-PON. Essas tecnologias permitem-vos atingir velocidades até 10 gigabits espelhados e permitem também que exista uma maior potência, vamos dizer assim, e um maior número de conexões às centrais de cada um dos operadores. Portanto, aparentemente, sem confirmação oficial, ok? Portanto, vamos esperar para perceber mais à frente se há mais relatos.
aparentemente, os clientes que neste momento estão a ter o seu perfil de velocidade aumentado são clientes que estão em zonas que estão neste momento cobertas com esta nova tecnologia que é o XGS-PON. São as tecnologias que permitem 10 GB espelhados e aparentemente, alegadamente, vou deixar isto aqui claro que é para ninguém me vir dizer Pedro, mas espera aí, mas não sei o quê, afinal é só... Aparentemente, pode ser, daqui para mais uns tempos, de repente o pessoal diga assim, não, olha, afinal nas zonas GPON também já existe 1 GB espelhado, até porque a tecnologia de GPON permite-vos atingir velocidades até 2,5 de download e 1.25 de upload, o que permitiria tranquilamente garantir-vos a velocidade simétrica de 1 gigabit. Portanto, não existe aqui limitação nesse sentido. Pode haver uma decisão estratégica por parte da própria operadora de estar ou não estar a fornecer, seja por uma questão de esgotamento das capacidades ou não, nem nas zonas de GPON. Portanto, nos comentários, o que eu vos vou pedir é o seguinte: se vocês estão numa zona GPON e já têm, neste momento, velocidade simétrica da nós, de 1 gigabit, digam-me nos comentários. Para mim é relevante saber e é através das vossas informações que eu vou saber, uma vez que eu não vou subscrever o serviço da nós em 300 locais do país para ter essa confirmação oficial e certamente se eu fizer aqui um pedido de esclarecimento à nós também não vou ser respondido. Portanto, são estas as questões. Aparentemente, pessoal que não está nas zonas das fibras neutras e que está em zonas cobertas para a nova tecnologia XGS-PON. Ok? Estamos entendidos? Vamos ver se, entretanto, surge aqui alguma alteração em relação a esta situação ou não. Questões relevantes para analisar para além disto. Ponto número 1. Uma questão relevante passa pelo perfil dos 500 megabytes. Ok? Megabits. Aqui não aparenta haver interesse em trazer a velocidade espelhada. Seria fácil, mais fácil até do que 1 gigabit, portanto 500-500 seria um perfil interessante, mas a julgar até pela questão do preço, por 3 euros de diferença, parece-me a mim que as operadoras, todas elas, à exceção da Digi que depois lançou isso mais à frente, porque realmente há pessoal da Digi que é quer a ultra poupança e aquela diferença dos 3 euros faz diferença nesse aspecto, mas à exceção disso, eu acho que o objetivo das incumbentes é empurrar toda a gente para este plano de 1 gigabit. Por isso, o desinvestimento e a falta de interesse em estar a criar aqui um plano de 500 megas espelhados, porque sinceramente era um plano que se calhar para muita gente serviria, mas o objetivo da nós e das incumbentes é aumentar os valores, neste caso, os valores das receitas de serviço, portanto, fazer com que vocês paguem cada vez mais e fornecer-vos 1 gigabit ou fornecer-vos os 500 megabits é basicamente a mesma coisa e, portanto, para eles interessa-vos ir buscar os 3 euros a mais do que forçosamente estar-vos a dar um serviço 2 ou 3 euros abaixo, mas, portanto, esta é uma questão relevante que aparentemente não vai ter alterações. Outra questão relevante é na Mel, porque aparentemente a Mel ainda está a dormir na baliza e ainda não tem interesse ou ainda não decidiu avançar nesse aspecto com esta alteração. Portanto, eu estou aqui nos termos e condições, a última atualização aqui fixem aqui nesta situação, que é para o pessoal depois, entretanto, eles às vezes chegam aqui e mudam estas coisas, o vídeo ainda não saiu e depois vocês dizem que eu é que ando a dormir na baliza, mas não é o caso. Portanto, atualizada 4 de 2026, 4 meses de abril, não é? Portanto, não existe ainda o perfil de 1 gigabit espelhado, sendo que o melhor possível está no 1 giga 400 e já aparece aqui então aquele novo perfil que nós analisámos aqui há pouco tempo, que é o perfil dos 2/2, que é um perfil que, na minha opinião, faz todo sentido e no qual futuramente vou falar mais sobre isso, porque vou fazer aqui algumas alterações ao meu serviço em casa e, portanto, depois vamos analisar isso mais um bocadinho. Mas pronto, portanto, aparentemente a Mel é a que ficou para trás, não tem neste momento ainda interesse em arranjar estas zonas de 1 gigabit simétrico. Eu tenho a certeza absoluta, uma vez que neste momento o mercado vai ficar com nós, Vodafone e Digi, com oferta de 1 giga espelhado em alguma zona do país, ok? E no caso concreto, a Mel vai ser a única que não o vai fazer. Tenho a certeza absoluta que dentro de muito em breve este plano será, este perfil de velocidade será adicionado aqui e basicamente a partir daí estará tudo igual, ok? Isso mostra a pressão que o mercado neste momento vai fazendo. Não estou aqui a dar os créditos todos à Digi, porque sinceramente eu acho que a pressão neste sentido faz muito mais força a pressão da Vodafone, porque a Vodafone está em muito mais locais do que forçosamente a questão da Digi, ok? A Digi não tem esta outra componente, que é, por exemplo, a componente, em primeiro lugar, não está nas mesmas zonas do que as três incumbentes,
porque ainda não conseguiu lá chegar. Depois perde muito essa força nas zonas das fibras rurais, porque não tem esses contratos com as operadoras de fibra neutra, por interesse próprio, creio eu, até porque não seria possível. Eu digo que não seria possível, mas eu não tenho a certeza. Não, é? Não sei se será possível, a julgar até por aquilo que acontece em Espanha, a Digi ter um serviço ao valor que tem em Portugal, com a utilização da infraestrutura neutra, o que obrigaria a criar aqui dois perfis de serviço, um mais vocacionado à rede própria com um preço incrível e o outro mais para as zonas onde seja utilizada a rede neutra, e depois isso teria um preço diferente, depois teria que se criar aqui dois tipos de serviço. Não sei se a Digi está muito interessada nisso, mas pronto, para já, para todos os clientes que estejam na NOS, digam-me nos comentários se viram, façam já aí um speed test. Se calhar muitos de vocês que estão na NOS ainda nem sequer foram olhar para isso. Se estiverem no pacote de serviço de 1 gigabit, vão verificar num speed test se neste momento já estão com 1 gigabit espelhado ou se ainda estão com 1 gigabit 400. Se estiverem com 1 gigabit 400, vão ver se estão em zonas neutras e vão ver se estão em zonas GPON. Se estiverem numa zona XGS-PON, muito provavelmente neste momento já estão com a tecnologia, já estão com o perfil de 1 gigabit simétrico. Se não estiverem, digam-me nos comentários, porque depois também há aqui a questão que tipo de routers é que eles estão, se existe aqui um tipo de routers. Falava-se no router 6.0 da NOS, que era quem tivesse a tecnologia XGS-PON com o router 6.0 nas zonas de fibra é que iria ter isso, os routers anteriores não iam ter. Portanto, não sei, ainda não se consegue dizer a 100%, mas isto é claramente um passo em frente e é um serviço que aparentemente a nós está a fornecer sem cobrar mais por isso, para a malta que já estava na velocidade de 1 gigabit anterior. Portanto, é sempre boas notícias vocês receberem mais qualquer coisa e aparentemente parece que está a coisa a acompanhar. Vamos aguardar. Se a nós, entretanto, falar oficialmente sobre a situação, acompanharemos aqui e vamos esperar para ver quanto tempo demora a Mel a entrar um brinco com as suas queridas operadoras. Ok? Um grande abraço e vemos no próximo. Viciado comenta.